Agora vamos falar sobre saúde, especificamente sobre a osteoporose, com o médico geriatra Dr. Roberto Esmeraldino, que tirou um tempo para vir aqui com a gente. Muito obrigado, doutor, pela participação. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, nossos ouvintes. É uma grande alegria estar aqui hoje conversando sobre isso, né? E tentando levar informações aos nossos ouvintes. E sobre uma questão muito importante, que é a osteoporose. A gente já pode começar explicando o que é a osteoporose, doutor. É legal, Jorge. Primeiro, para os nossos ouvintes, dizer que é uma doença silenciosa, né? Ela não causa nenhum sintoma. Mas quando vai ver, a pessoa já pode estar com a doença e até numa fase bem evoluída. Osteoporose, vou tentar ser simples na definição. É uma deterioração da arquitetura do osso, né? É uma perda de massa óssea. E isso o que acontece? Aumenta a fragilidade óssea e, consequentemente, facilita as fraturas. Resumindo, é o osso mais fraco, o osso que fica mais com buracos, com poros. Isso é osteoporose. E tem gente que tem essa situação mais cedo, ou essa doença ela começa a aparecer com o envelhecimento do cidadão? Em geral, Jorge, a maioria das pessoas pode ter osteoporose, não quer dizer que vai ter, com o passar do tempo. As mulheres podem sofrer mais precocemente após a menopausa, né? E os homens também podem ter, né, a partir dos 65, 70 anos. Para nós termos uma ideia, a nível mundial, 1 a cada 3 mulheres, ou seja, 33%, após a menopausa, pode ter osteoporose. É uma taxa bastante grande, significativa, de pessoas acometidas pela doença. Existem outros casos de pessoas mais novas que, devido a medicamentos, devido a doenças associadas, pode adquirir osteoporose também, né, que a gente chama de osteoporose secundária. Mas a grande maioria é a partir das mulheres após a menopausa e dos homens após os 60, 65 anos. E como a gente previne isso, doutor? A prevenção, como nós falamos antes, é uma doença silenciosa, a pessoa não sente nada. A pessoa vai perdendo massa óssea e, quando vê, pode quebrar com mais facilidade, né? Quem já não conhece alguém que caiu e se quebrou, cair assim não de uma altura alta, da própria altura, e quebrou o fêmur, quebrou o braço, quebrou as vértebras, né? A prevenção, quanto mais cedo começar, melhor, Jorge. Primeiro, uma alimentação rica em cálcio, né? O cálcio é o mineral que é o maior constituinte do osso, é o cálcio. Aí vem na alimentação, né? Os lácteos e derivados, né? Leite e derivados, queijo, iogurte, requeijão, e assim por diante, vegetais verdes, né? Ou seja, tudo que tem cálcio, hoje, como tudo é informatizado hoje em dia, podemos procurar até no Google. Sim. Né? Alimentos ricos em cálcio. Isso tem que ser frequente, não adianta comer um dia bastante e outro dia não. Então, comer moderadamente, mas diariamente. E além disso também, Jorge, exercícios físicos são importantes, né? Se possível manter ao longo da vida, e evitar o tabagismo, que o tabagismo também favorece a osteoporose. Também doutor? Também. Olha como o cigarro faz mal, né? Para tantas coisas. O tabagismo, infelizmente, é um vício socialmente aceito, e só que ele está envolvido como fator predisponente de várias doenças, inclusive da perda de massa óssea. Eu estou conversando com o Dr. Roberto Esmeraldino, que é geriatra. Estamos falando sobre osteoporose. É uma doença que pode ser hereditária, doutor? Se o meu pai, minha mãe teve, a minha tendência é de, no envelhecimento, ter também? É uma doença, isso mesmo, Jorge, que tem características genéticas hereditárias, né? Quando nós estamos investigando sobre a osteoporose, uma das perguntas que tem que ser feita para a pessoa é se alguém da família, familiares próximos, né, tiveram, né, se sabe se tiveram ou não, se tiveram fraturas frequentes ou não, mas
30% das causas da doença é de causa hereditária. Então, as pessoas aqui que estão nos ouvindo, que têm pai, mãe, irmãos que tiveram osteoporose, têm que tomar cuidado, porque tem grande chance de ter também a causa hereditária. E começar cedo essa previsão, doutor Roberto Smeraldino? Eu estava lendo até uma coisa muito interessante, Jorge, que o tratamento da osteoporose começa na infância, né? Bem no comecinho da vida, então. Porque é o seguinte, quando a gente fala sobre alimentação com lácteos, né? Ou alimentação rica em cálcio, vamos dizer assim, já começa nas fases iniciais da vida, né? Eu brinco, as pessoas não ficam doentes dos 59 para os 60 anos, né? Quando entra na terceira idade. As doenças, na maioria das vezes, elas são silenciosas. Então, quanto mais cedo começa a tratar, estimulando o filho, a filha, a uma alimentação, comer queijo, tomar iogurte, né? Café com leite ou leite, se não quiser, mas então queijo, iogurte, requeijão, vegetais verdes, né? Estimular a criança, o adolescente, o jovem, a prática regular de exercícios físicos, tudo começa nas fases iniciais da vida. E nós vamos colher esses benefícios ou não nas fases mais avançadas da vida. Então, quanto mais cedo começar a se cuidar, melhor. Começa a prevenção, Jorge. Exatamente. Algumas pessoas têm intolerância à lactose. Como é que a gente substitui, então, esse alimento para ter um osso mais fortalecido na velhice? Legal, legal. Cada vez mais a gente vê, ou se detecta, ou se diagnostica pessoas com intolerância à lactose, né? Isso também tem crescido, né, doutor? Tem, bastante, sabe, Jorge? E tem uma explicação para isso? Olha, eu não sei lhe dizer com certeza, não se tem certeza absoluta, se essa mudança do padrão alimentar das pessoas, associada a esse ritmo frenético da vida moderna, tem associado ou está envolvido na intolerância à lactose. Isso ainda não se tem certeza. Mas o que a gente vê, ou também melhorou os meios diagnósticos, se faz mais diagnósticos e antes não se fazia, talvez, ou tudo está envolvido, né? Mudança alimentar, melhor meio diagnóstico, mas a gente vê que cada vez mais se vê mais pessoas com intolerância à lactose e independente da idade, né? Em jovens, em adultos e em idosos. Mas, se você tem intolerância à lactose, você pode comer os seus alimentos com lácteos, mas sem lactose. Então, se você for nos mercados hoje, na maioria dos mercados maiores, a gente vê espaços grandes com alimentos sem lactose, né? Então, se você vai comer um queijo sem lactose, você vai estar ingerindo cálcio da mesma maneira, na mesma quantidade, só que vai estar ingerindo sem a lactose, sem esse carboidrato, né? Então, as pessoas devem continuar ingerindo, né? Esse é o correto, quer seja leite, quer seja queijo, quer seja iogurte, requeijão, mas sem lactose. Os supermercados hoje estão aí, dá para ver, com uma quantidade grande de áreas bem específicas sem lactose, Jorge. Os gostos melhoraram bastante, são parecidos com os que têm lactose, e os preços também estão mais vamos dizer assim, condizentes com a realidade. Digamos um pouco mais próximo, né? Uma vez eu conversei com um médico e ele disse para mim que ele foi no mercado, olha, doutor, que bacana, que ele foi no mercado fazer compra, ele tem uma criança, e ele pegou um carrinho menor, comprou os produtos que ele entende ser os mais saudáveis, e do lado veio um outro cidadão com um carrinho gigante atolado, e a compra dele foi bem maior do que o resultado da compra dele, o valor do que o carrinho do lado.
Então, os produtos que são considerados aqueles produtos ideais para uma saúde ideal ainda estão distantes de algumas classes sociais, né, doutor? Não, eu concordo, Jorge, plenamente. E isso atrapalha, não atrapalha, doutor? Demais. Eu diria assim, quando eu falei mais próximos, né? Melhorou um pouco, isso sim, isso eu concordo com o senhor. Tem que evoluir muito, né? A gente entrar nessa seara, vamos ser realistas, o nosso país não é um país barato, é um país relativamente caro, em tudo, né? Inclusive nos alimentos. Exato. Então, os alimentos ideais, vamos dizer assim, com mais proteína, com mais cálcio, e assim por diante, com mais ferro, os alimentos, como você falou, os melhores, que tem melhor teor nutritivo, como você falou, os preços não são um pouco mais elevados. Infelizmente, porque a alimentação ela está diretamente relacionada à saúde. Né? E a gente vê pelas doenças, como a gente estava falando, né? A intolerância à lactose. Quantas e quantas crianças que nascem com essa intolerância? Sim, entre outras, né? Mas vamos falar de intolerância à lactose, que desde o início da vida vai ter que usar leite sem lactose, e assim por diante, alimentos sem lactose. Né? A gente tem que evoluir muito ainda. Eu concordo. Alimentos de qualidade, a preços acessíveis, porque tem que ser acessível à grande maioria das classes sociais. Isso. Né? As pessoas deveriam ter o poder de ter acesso a alimentos mais adequados. E aí o que faz? Acaba não comprando e acaba não ingerindo determinado alimento. E que ao longo do tempo pode dar carência e gerar as doenças. Dr. Roberto Esmeraldino, médico geriatra, como se dá o tratamento da osteoporose? Quem tem isso, o que tem que cuidar? Primeiro, Jorge, cabe ao médico, né, ou profissional da área da saúde, detectar as pessoas que são mais propensas a terem a osteoporose. Né? E aí avaliar. Né? O diagnóstico se faz através de um exame que chama-se densitometria óssea. É o único exame mesmo que vê a consistência da massa óssea, a consistência do osso. E após sendo diagnosticado, se começa o tratamento. O tratamento sempre, até os nossos ouvintes, começa pela etapa da melhorar a alimentação com alimentos com cálcio. Né? Segundo, tentar estimular a pessoa a fazer também algum tipo de exercício, que o exercício ele está junto no tratamento, que estimula a formação de massa óssea, e vai ter que tomar medicação também, Jorge. Medicação que tenta parar a doença e até mesmo ter um ganho de massa óssea. Porque se você não trata a doença, ela só evolui. E vai chegar uma hora que vai estar uma osteoporose tão severa, que às vezes eu já vi casos de tão severa, que até pequenos traumas ou até tossir frequentemente pode quebrar as costelas. Olha só, que perigo, né? Casos graves, sim, né? Sim, e vai chegar a casos graves. E quando chega aos casos graves, né? Para você voltar a ter ganho de osso, que a gente chama de massa óssea, é difícil, é mais complicado. Uma coisa também importante, né, doutor, principalmente com os idosos em casa, é tomar cuidado, muito cuidado pela segurança, para não escorregar num tapete, não cair, porque a gente já tem uma fragilidade quando envelhece. Aí se tem osteoporose, qualquer queda pode gerar uma fratura. Sim, até não falei, mas para os nossos ouvintes é fundamental. Né? Tendo ou não osteoporose, primeiro é tomar cuidado com as quedas. Né? As quedas é um problema sério, um problema importante, que tem que ser sempre levado muito em conta. Né? Quem de nós já não caiu? Né? E às vezes pode até não acontecer nada. Né? Pode dar uma dor local, ou às vezes você fica alguns dias andando meio com dificuldade. Isso. Né? Mas a grande maioria das quedas, graças a Deus, não tem problemas mais sérios. Mas as quedas levam, como você falou, a fratura de fêmur, a fratura de bacia, a fratura de punho, a fratura de ossos na coluna. E aí? Né?
eu vejo isso no dia a dia, isso incapacita a vida da pessoa. Então, no tratamento, né, e na prevenção, eu concordo com você, Jorge, o cuidado máximo para não cair. E como é que vai fazer isso? Fazer as coisas devagar, essa é a primeira coisa, olhando bem aonde está pisando, né? E se o idoso, falar agora do idoso, tiver alguma dificuldade de locomoção, né, peça ajuda, né? Use uma bengala, use um andador, ou peça ajuda para quem está cuidando dele, mas não dê chance para o azar. As quedas podem trazer complicações e essas complicações podem ser muito graves. E a gente tem que levar em consideração que, para muitos idosos que até pouco tempo atrás faziam tudo, eles não sentem que a idade chegou e que já tem perigos no que eles faziam facilmente. Subir 3, 4 degraus em uma escada, as mulheres limpar algo mais alto, e pode estar ali, né, uma complicação, um grande perigo, né? E cabe a nós, os filhos, os netos, os companheiros, sempre levar essa orientação, né, doutor? Lembrar sempre, né? Lembrar sempre. Você estava falando aqui, eu estava pensando, o maior número de quedas é em casa. Né? Não é na rua, a maioria, a grande... Até tomando banho no chuveiro. Pode ser. Né? Locais escorregadios, subindo numa cadeira, como você falou, às vezes eu já vi casos subindo numa árvore, qualquer coisa. Né? Então, a grande maioria dos números de quedas é em casa. Existem na rua também, claro, mas é em casa. Então, a gente lembrar com carinho, mas lembrar, olha, tome cuidado, faça devagar, não evite situações que possam trazer risco de cair. Evite. Né? Como você falou, a gente quando é jovem sobe numa escada, ninguém segura, mas com o idoso já é mais complicado, porque ele pode já ter uma diminuição da massa óssea e no cair já pode quebrar. Né? E às vezes ele é um idoso independente que faz tudo, e aí ele passa a ser, a gente fala, semidependente, quer dizer, precisa de ajuda para várias coisas, ou totalmente dependente. Isso. E aí a qualidade de vida fica bastante complicada. Só para ter uma ideia, quer ver, nossos ouvintes, fratura de fêmur, vamos dizer que é a mais grave que tem. De cada 3 pessoas que fraturam o fêmur, falando de idosos, né? Um vai, em um ano, um vai morrer. Então, a cada 3 idosos, de cada 3 pessoas que fraturam o fêmur, um vai morrer. Um vai ficar semidependente, quer dizer, usando andador ou cadeira de rodas, e apenas um vai voltar a ter a vida ativa normal. Então, o ideal é que não caísse, não fraturasse, para não passar por isso. Dr. Roberto Esmeraldino, como nos preparamos para um envelhecimento saudável? Eu acho que hoje a gente tem que sempre lembrar que a gente tem que se preparar física e mentalmente. Ah, sim. A primeira coisa que eu lembro, né, para os nossos ouvintes, mesmo os mais jovens que estão escutando, o tempo não para ninguém. Né? Os que são jovens hoje, logo serão idosos. Né? Então, quanto mais cedo começar a se cuidar, melhor. E como você falou, Jorge, eu vou dizer assim, é uma sopa de letrinhas. Né? Passa pelo lado da alimentação, passa pelo lado dos exercícios, passa pelo lado de evitar o tabagismo, bebidas alcoólicas com moderação, né? Medicamentos, tomar os necessários, né? Conforme as orientações médicas. Se são de forma contínua, não parar, tomar até a próxima avaliação, cuidar da saúde, como você falou, física, mas saúde também mental ou psíquica, que cada vez mais nós vamos ver essas doenças emocionais numa avalanche na vida moderna, né? Quer seja depressão, quer seja ansiedade, quer seja estresse. São realmente uma quantidade bastante grande e vai só evoluir.
Então nós estamos falando aqui de doença física, né? Osteoporose é uma doença física do organismo, mas também não podemos esquecer das psíquicas ou mentais. Então o envelhecimento, Jorge e ouvintes, ele passa por uma série de coisas, o envelhecimento ativo, né? Nós temos que pensar também relacionamentos familiares, procurar ter bons relacionamentos familiares, socialmente, não se afastar, não se isolar. E eu falaria também até mesmo a saúde espiritual. Tudo isso é envolvido. Quer dizer, não existe uma fórmula mágica para um envelhecimento saudável. É uma associação de coisas. É isso aí, doutor. Roberto Esmeraldino, médico geriatra, obrigado pela participação do senhor. Temos muitos assuntos ainda para tratar. Esperamos mais visitas do senhor aqui no nosso programa. Legal, Jorge. É um prazer, é uma honra estar aqui com você aqui na Itaberá. Tem realmente bastante coisa, mas sempre que possível estarei aqui e tentando levar algumas informações úteis para os nossos ouvintes. Obrigado a todos, um grande abraço e um ótimo dia. Conversamos com o Dr. Roberto Esmeraldino, geriatra, hoje para falar sobre osteoporose.